E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Bom dia, este é o programa Duplo Expresso, de volta depois do Carnaval. Muita gente com a ressaca, ainda tem as músicas zumbindo nos ouvidos, mas é isso aí. Acabou a festa, é o Réveillon do povo brasileiro. Quarta-feira de cinzas já passou, agora já entramos na quaresma. E que sejam 40 dias de reflexão sobre o futuro que queremos para o Brasil. A quaresma que vai culminar exatamente com momentos decisivos da política eleitoral. O grupo que assaltou o poder, o grupo que deu o golpe e que não tem política para o Brasil ou para os brasileiros, vai fazer de tudo para que não tenha eleições. Eles vão tentar o caos de todas as maneiras. O juiz corrupto e criminoso, Sérgio Moro, já começou, como a gente falou antes do Carnaval, a pegar no pé do José Disseu, pegando o irmão dele. O Vacari continua como preso político, porque se Vacari sair, ele vai confirmar o que dissemos aqui no Duplo Expresso, para desespero de alguns que não tem como provar o contrário, de que Cunha não está preso. Vacari, certamente, é um sequestrado, um preso político por conta disso, porque é a prova de que Cunha não está preso. Bom dia, Rômulo Maia. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para quem está nos assistindo. Você sabe, Wellington, com a quaresma na Idade Média e o retorno não está falando. Não, mas olha, realmente o seu som não tá legal aí, viu, Rômulo? O seu som não tá legal, tem alguma coisa errada aí, tá? Vá consertar esse negócio aí. O pior é que você que gerou o link. Pois é. Aí, não é? Vou ligar para o embaixador agora. Deixa eu ver se perseguir. Agora que eu acho que parou, né? Sim. Se você continuar falando, para. Às vezes depende do tempo, mas enfim. Antigamente, na quaresma, Wellington, na Idade Média, o pessoal não comia carne até a Páscoa. Não era só na sexta-feira da Paixão, não. Então, o brasileiro agora deve estar numa quaresma o ano inteiro, né? Enfim, com essa situação atual que nós temos aí com o golpe, e a gente quer voltar ao que era antes, né? Só na sexta-feira da Paixão, para quem tem fé, da Semana Santa, deixar de comer a carne, mas comer bacalhau, que é caro, né? Poder ter dinheiro para comprar bacalhauzinho para fazer. Eu cresci comendo a bacalhoada na sexta-feira, então, muito bem lembrado você falando aí da quaresma. O brasileiro está em quaresma durante todo o golpe. E realmente é importante que a gente se conscientize e pense que há questões como essa que você falava do João Vacari Neto, que são bandeiras que vão nos ajudar a nos mobilizar nessa luta. O João Vacari Neto, como a gente falou aqui no programa ontem, Wellington, ele foi inocentado 2 vezes, em 2 processos. Naquele TRF4, hein? Nem em qualquer tribunal, não. Aqueles que tiveram a pachorra de maneira assintosa de condenar o presidente Lula sem provas, eles não tiveram coragem, se pode dizer, né? Assim, eles tiveram a audácia de condenar o João Vacari Neto de tanta falta de prova que tinha. Enfim, porque o Lula eles tinham que entregar. O João Vacari Neto, a pressão não era tão grande, eles falaram, não, aqui não tem como. E inocentaram ele 2 vezes. E mesmo assim, ele é mantido preso pelo Sérgio Moro. E é uma perversão, Wellington, isso é uma perversão do Instituto da Prisão Preventiva, porque você há de lembrar, certamente quem está nos vendo vai lembrar, que havia uma prisão preventiva em um processo e assim que foi julgado no TRF4, ele foi inocentado, ele deveria ter sido relaxado, né, solto, imediatamente. O que fez o Sérgio Moro? Emendou uma outra preventiva, que era para ele não ter que sair, porque ele não quer de maneira nenhuma que João Vacari Neto saia daquele centro médico penitenciário lá dos Pinhais. Por quê? Que é o mesmo onde estaria Eduardo Cunha, onde estaria agora, né, o novo chegado Sérgio Cabral. Por que ele tem tanto medo que o João Vacari Neto saia? Será que ele vai sair e vai dizer assim, olha, às vezes o cara pinta aqui, mas assim, no dia a dia
não é o que acontece, ele não está aqui com a gente, não. Então, assim, apesar dessa questão do Eduardo Cunha ter o privilégio de ter uma cela solitária, né? Assim, que é justamente para ele não ter testemunhas de quando ele entra e quando ele sai. Agora ele não perdeu esse privilégio, Wellington, porque agora com ele divide a cela Sérgio Cabral, entendeu? Então, assim, realmente uma situação muito conveniente. João Vacari Neto vai poder falar, então a gente já deu todos os elementos desde o ano passado da questão prisional do Eduardo Cunha em Brasília, e aí ele foi, então, forçado a voltar para o Paraná. E aí, agora, João Vacari Neto saindo, ele foi inocentado 2 vezes, Wellington, e está preso por interesse pessoal do Sérgio Moro, que não quer ser ainda mais desmoralizado. Então, isso assim, a perversão a gente vê como... Isso é um tema que a gente vai retomar aqui, Wellington. A gente vai fazer uma live especial essa semana, está acertando os detalhes, para falar sobre essa questão do João Vacari Neto como um estudo de caso, mas mais amplamente da perversão no Instituto da Prisão Provisória. A gente vê o caso mais caricato e paradigmático é o do Vacari, porque o Sérgio Moro está usando, exorbitando do poder e pervertendo o Instituto da Prisão Preventiva por um interesse pessoal seu, que é não ser desmoralizado ainda mais. Então é isso, Wellington. Pois é, enquanto você entra em contato aí com o nosso primeiro comentarista do dia, hoje temos aqui o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e também a Niobe Cunha, para falar, o embaixador Samuel para falar sobre política internacional, obviamente, ele que foi ministro de Assuntos Estratégicos, é uma pessoa com uma larga carreira diplomática no Itamaraty, etc., e a Niobe Cunha, que fala sobre política nacional, e vai trazer aí, certamente, um comentário sobre os símbolos do carnaval, que foi o tema proposto por ela, e que ainda está muito vivo, né? Eu acho que até amanhã a gente tem que falar ainda um pouco sobre essa questão do carnaval, porque foi marcante demais tudo isso, e como falamos ontem na live que tivemos com o senador Lindbergh Farias, a Tuiuti, ela conseguiu rebaixar a Globo. Agora Rômulo já está com o embaixador Samuel Pinheiro. Bom dia, embaixador. Bem-vindo ao programa. Wellington, exatamente. Já estamos com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. O embaixador, bom dia. Bom dia. Bom dia, Wellington. Nós temos aqui o privilégio de reabrir o programa depois do Carnaval com o senhor. E o senhor sabe que, assim, nós não tivemos programa, mas o seu nome foi muito mencionado nas transmissões especiais que a gente teve aí ao longo do Carnaval, em horários heterodoxos, porque o senhor é alguém que sempre falou aqui da importância da guerra, de falar ao brasileiro, os políticos falaram ao brasileiro, da questão da invasão do Brasil que está em curso, da questão da guerra híbrida, né, de dar nome aos bois. Uma nova bandeira aqui do programa é dar nome aos bois. Então a gente acha que é o momento de falar a cidadania. Então a gente mencionou aqui a questão de em 2012 o senhor ter feito aquele vaticínio, de falar que Lula ou voltaria ou seria preso, e vem insistindo na tese, né, embaixador, de que a gente está vivendo um governo sob um governo de ocupação. O senhor sempre fala que o programa que está implementado aí, se tivesse havido uma guerra tradicional com tropas, o programa imposto pelo governo de ocupação, né, colaboracionista, seria sem tirar nem pôr, igual ao que está aí. Então, nós falamos muito sobre o senhor nessa pausa, porque está cada vez mais clara essa necessidade. E ontem conversando com o senhor, eu falava da necessidade da gente talvez abordar hoje, o senhor concordou, essa questão das movimentações dos americanos recentes preocupantes, né? Você vendo aí a questão da Venezuela e até sinais esquisitos do diretor-geral da Polícia Federal ir lá, nesta semana, ir lá e a Embaixada Americana no Brasil postar nas redes sociais uma foto do diretor-geral indo lá falar com os espiões americanos e falar que a cooperação, entre aspas, está forte, que vai continuar. O que esses sinais indicam, embaixador? Essa movimentação americana no hemisfério? Olha, essa é uma nova tática do Império, né? Que é promover a inflação do poder judiciário e das autoridades policiais, e através dos acordos de cooperação,
que fogem muito ao controle do executivo e do legislativo, né? A pretexto da luta contra a corrupção. Mas é uma luta que se dirige, em grande medida, de um lado, contra os interesses das grandes empresas brasileiras, os interesses legítimos, né? E a competição que elas fazem às empresas americanas em alguns setores, né? Por outro lado, é uma luta contra todos aqueles movimentos sociais que defendem os direitos dos trabalhadores e os direitos da cidadania, porque, naturalmente, os direitos dos trabalhadores eles se refletem na legislação trabalhista, na legislação previdenciária, nos programas sociais e assim por diante, que as empresas estrangeiras no Brasil, né, não desejam pagar. Não desejam pagar salários dignos, não desejam pagar as contribuições à Previdência, não desejam pagar os impostos que financiam os programas sociais. Porque, na medida em que não pagam, aumentam os seus lucros, né? Que é o seu objetivo, né? Então, é uma combinação, quer dizer, uma destruição do capitalismo local, nacional, né? E, ao mesmo tempo, um ataque forte contra a população e os direitos sociais e econômicos em geral, né? E é isso que ocorre em toda parte, né? Ocorre, inclusive, de uma certa forma, nos Estados Unidos, onde vimos que o governo do presidente Trump propôs e obteve a redução dos impostos para os mais ricos e para as grandes empresas, né? E o aumento dos gastos militares, né, que já são extraordinários, né? Então, isso é uma luta geral no mundo entre capital e trabalho, né? De modo que é o que estamos assistindo aqui, o episódio local, em que os aliados do capital multinacional, das classes hegemônicas do império, né, estão aqui desempenhando o seu papel subalterno, né? E através de todo tipo de corrupção, que naturalmente não é atacada pelo judiciário, que é a corrupção da compra dos votos sistemática no Congresso para fazer aprovar determinadas leis, né? Isso, o judiciário e autoridades policiais se interessam por isso, né? E é isso que estamos vendo aqui no Brasil, né? Correto, é exatamente isso, embaixador. Nós temos visto, não só no Brasil, como essa questão de uma escalada, aparentemente, na Venezuela, que parece se querer pintar aquela questão, um quadro de crise humanitária, então estão bloqueando um embargo até a medicamentos, importação de medicamentos. A gente viu aí o caso recente que eles impedem a importação, embaixador, de medicamentos de antirretrovirais necessários para o tratamento de quem é portador do vírus HIV, e eles estão para poder justamente criar uma narrativa de que há uma crise humanitária e isso motivar uma intervenção. Provavelmente não sob o guarda-chuva da ONU, porque a Rússia e a China vetariam, mas eles já se diz que eles estão articulando isso no âmbito da OEA, que é uma organização hoje completamente capturada pelos Estados Unidos. Isso é preocupante. Aqui na Europa, ontem o Wellington Calazans falava isso no programa que a gente fez com o senador Lindbergh, já é quase, né, Wellington, cedia essa percepção de que haverá, eles estão se preparando, ao menos, para que haja uma intervenção na Venezuela, e com a humilhação máxima para a gente, no mínimo da participação logística, mas quem sabe até com tropas do Brasil, além da Colômbia, e também ali a Guiana Francesa ali do lado, a França, que ainda mantém uma colônia, não é verdade, na América do Sul, também entrando aí numa tríplice aliança para desestabilizar e invadir a Venezuela. O senhor está vendo com preocupação essas movimentações, embaixador? Não, eu vejo com muita preocupação, mas ao mesmo tempo não acredito que tenha apoio popular, porque foram realizadas eleições recentemente na Venezuela
e o governo venceu na grande maioria das províncias, né? Na Venezuela, dos estados, né? E isso revela que essa situação de desorganização social, de pobreza, simplesmente é construída, né? É construída para fins de propaganda externa, né? Para criar, como você disse, o pretexto para uma intervenção não das Nações Unidas, porque não seria possível, né? Mas uma intervenção através da OEA com tropas americanas, né? Porque as tropas locais dos outros países, eu acredito que não seriam de nenhuma forma capazes de realizar a operação sozinhas, né? E eu digo isso porque seria algo extraordinário quando nós temos crises humanitárias, como no caso da Birmânia, né, e assim por diante, imediatamente surgem as fotos, né? As fotos das pessoas passando fome, se deslocando. E no caso da Venezuela, não existe esse tipo de foto, né? De pessoas magrinhas, né? Na verdade, seria mais fácil construir essa narrativa, talvez até no Brasil. É verdade. Onde nós temos uma situação de miséria muito grande, desnutrição muito grande também, tudo, né? E seria até. Mas, então, vai se inventando isso, inclusive com fotos falsas, como já fizeram no passado, né? Exato. Fotos que se referem a outros países, e os outros dizem que se referem. Mas, mesmo assim, você não tem uma foto de pessoas, por exemplo, invadindo um supermercado, famintas, né? Não. Invadindo um supermercado, ou atacando prédios públicos, né? Exato. Eu não vejo isso, né? É verdade. Não vejo isso. Não. Pelo menos nos jornais eu não vi em nenhuma parte, né? Não é só o senhor, não. Acho que ninguém tem visto isso. Pois é. E aí, mas isso, de toda forma, eles não se incomodam, eles vão construindo essa imagem que é um governo ditatorial, que não foi eleito, que não é democrático, que não obedece às leis, e assim por diante, né? Enquanto isso, eles promovem e financiam os movimentos subversivos, né? É verdade. Movimentos golpistas, cujo objetivo declarado é derrubar o governo, né? Exato. Quer dizer, então é algo... Mas isso é na situação da política internacional que nós vivemos, que é uma situação imperial, né? Então você tem um império americano e que reprime as suas províncias que se rebelam, né? Exato. No caso, no momento atual, é Venezuela, o Irã, né? E ainda tem tropas no Afeganistão, no Iraque, tudo, né? Exato. E realizam essas intervenções e destroem esses países. Destroem esses países e depois reconstroem com lucros extraordinários, né? Exato. Que, aliás, foi o que ocorreu na Europa na Segunda Guerra Mundial, né? É verdade. Eles destruíram a Alemanha e depois reconstruíram sob seu controle. Sim. E sob seus lucros, né? Sim. E, enfim, e assim vai, né? É verdade. E, naturalmente que as províncias que são, digamos, subservientes, obedientes, alinhadas, como é o caso do Brasil, não sofrem nenhuma rebeldia, né? Não sofrem nenhuma represália, né? Porque não apresentam nenhum sinal de desenvolvimento autônomo, né? É verdade. Político e econômico, né? E assim a situação política é essa, né? É verdade. Que é a situação política mais geral no mundo, né? Certamente. Então, a Coreia do Norte, por exemplo, com meia dúzia, talvez não chegue nem a 6 ogivas nucleares, é um grande perigo para a paz mundial, né? Enquanto que os Estados Unidos, com mais de 7 mil ogivas, se sentem ameaçados, né? Ou Israel, né, embaixador? Israel também. O Israel tem há muito tempo, tem mais de 100 ogivas nucleares, né? E com toda a tolerância dos países
dos Estados Unidos e dos seus os países que são seus associados, né? Correto. Que agem de acordo com a orientação americana. São alguns sob protesto, às vezes, mas acabam agindo sob orientação americana. Correto. Embaixador, o Wellington Calazans tem uma pergunta. Ele quer saber o que pode ser feito para unir a América Latina, então esse conjunto de províncias, umas mais, outras menos rebeldes, para evitar que nós sejamos novamente reduzidos à colônia. O senhor que tem, além da experiência de diplomata, de carreira, tem experiência de ministro, chefe dos assuntos estratégicos. O senhor, da sua experiência, vendo ali, quais são os obstáculos maiores para essa união, embaixador? Também os obstáculos maiores são os governos de direita, né? Que alguns tomaram posse através de golpes, como é o caso do Paraguai e do Brasil, né? Sim. Outros foram eleitos, outros traíram os seus eleitores, como é o caso do Equador, né? Exato. E que, naturalmente, na medida que esses governos cooperam entre si no seu alinhamento com os Estados Unidos, né? Os governos. Então é necessário que os movimentos de oposição, os movimentos populares, também ampliem os seus vínculos de cooperação, né? Para que possam resistir mais a esses governos, né? Sim. Porque esses governos são os que estão interpretando essas políticas que são contra o povo, que são antissoberanas, né? Antinacionais, antipopulares, né? Sim. E é preciso que eles se organizem. A resistência dos movimentos populares, partidos populares na Argentina, por exemplo, é muito significativa, né? E no Brasil também é preciso lembrar que até hoje o governo, apesar da mais vergonhosa compra de votos no Congresso, né? Sim. Até agora ele não conseguiu passar a reforma da Previdência, né? Exato. Não conseguiu, apesar de comprar todos os votos, né? Ele não consegue comprar o número de votos suficiente para colocar em votação a reforma da Previdência. Eu acho que é uma tradição a colaboração entre os movimentos populares, os movimentos nacionalistas, os movimentos progressistas, né? De todos os países, a começar pela América do Sul, né? Exato. Porque são países mais próximos de nós, né? Exato. E países que têm uma situação em relação aos Estados Unidos, teoricamente, de possível maior independência, né? Sim. Os países da América Central e do Caribe são mais frágeis diante da influência direta americana, né? Correto. E é isso que ocorre, né? Embaixador, eu acho que é importante lembrar aqui que na parte introdutória da Constituição, quando se fala dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, está lá na Constituição que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é promover a integração da América Latina, constituindo uma verdadeira comunidade de nações. Isso é um princípio constitucional. É o parágrafo único do artigo 4º, creio. Exato. Né? Onde estão os princípios, né? Exato. E agora, para que isso ocorra, como no passado chegou a haver um avanço muito grande nesse sentido, né? Sim. É preciso que haja, digamos, a colaboração entre os governos. Mas os governos hoje em dia não estão interessados na integração da América Latina. Estão interessados na integração na economia americana e na submissão ao sistema político americano, que é o que revela essa visita desse diretor-geral da Polícia Federal aos Estados Unidos para coordenar a sua ação, né? E receber informações, porque a polícia brasileira nunca se destacou por descobrir nenhum crime, nenhuma atividade de ninguém, né? É verdade. Quer dizer, o que eles estão fazendo é receber as informações que o governo americano obtém através dos seus serviços de espionagem, como foi declarado e exposto amplamente, né,
no caso da Agência Nacional de Segurança, da National Security Agency, né? Exato. E no caso do Wikileaks, né? Sim. Se revelaram todos os sistemas de informação do Brasil, que inclusive se dirigiu especialmente contra a Petrobras, né? Sim. Como foi dito claramente, mas também contra as outras empresas, né? Correto. De modo que eles vão lá e recebem as informações, porque não precisa ir lá para receber. É mais uma viagem de passeio, né? Né? E de enquadramento, né? Exato. De enquadramento ideológico e político, né? Mas assim, a necessidade... Eu me lembro também o caso do Vietnã, quando havia aquela corrida dos vietnamitas que colaboravam com os americanos, Sim, para poderem entrar nos helicópteros e fugir de Saigon, né? Aqui a gente vai observar uma coisa, se o Lula voltando, embaixador, em outubro, de repente a gente vai observar coisas parecidas. As pessoas, muitos se dirigiriam, mas o presidente Lula não faria um governo de represália e de vingança. De maneira nenhuma, não faz o perfil dele. Organizar o país, organizar o Estado, organizar a sociedade, e isso é que deverá ser feito, né? É verdade, embaixador. É importante observar que, normalmente, antigamente, pelo menos, quando alguém ia se reunir com espiões, isso era com toda a descrição. Agora, eles fazem questão. A Embaixada Americana publica no seu perfil no Twitter foto do encontro do diretor-geral da Polícia Federal com os espiões lá em Washington. Então, isso é um recado mandado, né? Claramente. E aqui, juízes do Supremo se reúnem com presidentes de companhias estrangeiras, né? Incrível. Com pescotes, né? Incrível. Jantares, almoços. É uma total, digamos, falta de noção de cidadania, de país, de qualquer coisa, né? Embaixador, o senhor falava um tempinho atrás daquela produção hollywoodiana que eles estão tentando fazer para a crise humanitária na Venezuela, e aqui o nosso ouvinte, o Gilberto Cruvinel, ele falou que o Temer foi ao Amapá, né, que é um estado fronteiriço com a Venezuela, para dizer que vai socorrer, ajudando a produção, né, hollywoodiana, que vai socorrer os refugiados que estão naquele estado, da crise migratória. Imagina, senhor, o Brasil está em capacidade de se tornar um país hospedeiro de imigrantes numa crise humanitária, embaixador. Pois é. Nós temos uma crise humanitária dentro do país. É verdade, é verdade. Em que o governo acabou com a farmácia popular, por exemplo, e nós temos hoje centenas de municípios onde não existe uma farmácia, que as pessoas não podem, mesmo que tivessem o dinheiro, não poderiam comprar os remédios, né? E acabaram com esse programa praticamente, né? Acabaram para beneficiar as empresas farmacêuticas, né? Acabaram com o programa. É uma vergonha. Nós vivemos uma enorme crise humanitária no Brasil, se você quiser, né? É verdade, é verdade. Isso é que nós vivemos 12 ou 13 milhões de desempregados oficiais, né? Sem contar os subempregados, aqueles que desistiram de procurar emprego, que é uma população que chega a mais de 30 milhões, né? Correto. E que está aí, né? Correto. Aguardando as eleições para votar no presidente Lula. Correto. Embaixador... Que é a sua esperança. É verdade. Para concluir a nossa conversa de hoje, ontem, quando eu liguei para o senhor falava da importância da gente contextualizar na história a luta, né? A questão não só agora, o senhor falava, é uma luta de 500 anos, é uma luta a luta dos despossuídos contra aqueles que possuem e possuem demais. Então, a gente está aqui lutando nesse capítulo da história pelo direito da cidadania, de, se assim quiser, votar no presidente Lula, mas a luta é uma luta que começou há muito tempo, não é isso, embaixador? E que vai continuar até o último suspiro do último homem na Terra, não é isso, embaixador? Pois é. No caso do Brasil, todo o sistema econômico, político brasileiro foi baseado, de um lado, no latifúndio, né? Que até hoje existe e aumenta, né? Hoje em dia é chamado de agronegócio.
né? É verdade. O latifúndio exportador. Sim. Né? É o latifúndio que exporta carne, que exporta soja. Naturalmente, hoje em dia é sofisticado, porque as tecnologias de produção se desenvolveram, né? Então, é um sistema econômico baseado no latifúndio, baseado na mão de obra escrava, que agora foi reescravizada, né? Com a com a mudança, né? E desintegração, ataque aos sindicatos, o fim do imposto sindical, né? Enfraquecimento dos trabalhadores com as mudanças na legislação, né? E são dois princípios básicos da Constituição do Brasil. O outro princípio básico era... Embaixador, permita só complementar a escravidão que o senhor falava agora, sancionada legalmente, porque a pessoa pode trabalhar agora em troca de prato de comida ou de um teto, não precisa ser não, é ou um teto ou comida, embaixador. É isso na zona rural. Ou na zona urbana, as empresas estão despedindo recentemente 2 grandes universidades, cada uma despediu os seus professores para recontratá-los com salários menores. O hospital também, o Copador aí do Rio fez a mesma coisa. Pois é, estão se aproveitando dessa mudança, que como precariza totalmente os direitos dos trabalhadores. E como precarizaram totalmente também os sindicatos, né, estão precarizando os sindicatos, então isso impede, dificulta a luta por melhores condições de trabalho e melhores salários, né? Salários no Brasil, na média, são cerca de R$ 2.100, na média. Isso, salário médio das pessoas que têm carteira assinada. Né? Porque os que não têm carteira assinada ganham menos que o salário mínimo. Sim. Né? Então, é uma coisa, digamos, uma reescravização, né? Da população trabalhadora no campo, através de legislação específica, né? E toda a violência no campo, uma coisa extraordinária. Sim. Né? No campo e nas cidades. Né? Essas operações policiais nas zonas periféricas, a violência contra os moradores, em geral contra os moradores que são afrodescendentes. Sim. Como se pode ver pela fotografia, né? Claro. Né? E assim por diante, né? E depois o controle ideológico da sociedade, que na época era realizado pela Igreja, né? Que justificava o sistema econômico do grande latifúndio, né? Sim. E da escravidão. E hoje, esses sistemas ideológicos, em parte, aliás, também são feitos por algumas igrejas, né? Que defendem esse sistema, esse governo, né? E pelos meios de comunicação de grande alcance, né? Que fazem a propaganda de um tipo de sistema econômico e político, né? Correto. Então você tem o controle político através, na época, né, em todo o período, né, de representantes de Portugal, né, mas que na realidade agiam em defesa dos seus clientes estrangeiros, né. Portugal era um país muito fraco, né, agiam na organização da população para atender os interesses dos ingleses e antes dos holandeses, né, e depois seus descendentes que ficaram aqui, famosa, como se diz, a Casa de Bragança. Né? Isso, exatamente. Que defendia os interesses do latifúndio, defendia os interesses da escravidão e dos exportadores. Correto. Né? Correto. E dos importadores, né? Que importavam todo tipo de produto industrial. Né? Exato. Então é a mesma coisa, né? É uma luta histórica, embaixador, que vai... Então é uma luta histórica que continuará, mesmo que o presidente Lula seja eleito. É preciso compreender que essa é uma luta permanente do pequeno grupo da classe hegemônica, né?
que explora o Brasil. Sim. Simplesmente. Quer dizer, que explora a população trabalhadora, né? Correto. E foi isso, embaixador, que o senhor falou lá em 2012, que a história não se conclui, ela está sempre sendo escrita, reescrita, e ela é escrita sempre pelo vencedor. Então é importante essa constatação. Então, embaixador, todo mundo agradece essa lição aqui sua, e lembrando, embaixador, que o senhor é o patrono da iniciativa do programa do Dar Nome aos Bois. O senhor é que vem há anos insistindo na necessidade de falar dos Estados Unidos, da sua ação imperial e atualmente dessa invasão, numa guerra híbrida, numa guerra, embaixador, que é uma PPP, uma parceria público-privada, é a finança internacional com o Deep State americano. Então, a gente tem a honra de ter como patrono do Nome aos Bois, Wellington, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Embaixador. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder conversar com vocês e com os que nos escutam, né? Correto. Cada vez mais pessoas. E todos aguardam com ansiedade já a sua próxima participação na semana que vem, embaixador. Tá ótimo, tá bom. Um bom dia para o senhor. Obrigado, viu? E boa sorte aí para você na sua luta permanente aí pelo Brasil. A nossa luta. Pois é. Um abraço, tá um abraço e bom dia. Tá bom. Pois é, tivemos aqui o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que conversou principalmente com o Rômulus, né? A minha pergunta foi feita pelo Rômulus, lida pelo Rômulus, para evitar aqueles problemas técnicos que têm ocorrido. Vamos resolver isso, né, Wellington? Agora tem computador aqui, a gente está com novo hardware. Agora a ideia, né, Wellington, é a gente ter todo mundo que participa no Hangout, mesmo que principalmente as mulheres não queiram aparecer às 6 da manhã, mas pelo menos a voz a gente vai conseguir colocar via Hangout. A gente está viabilizando isso ainda esse mês, né, Wellington? A gente vai conseguir viabilizar. É isso, Rômulus. Vamos conseguir viabilizar. E vai ser um prazer ter aqui, por exemplo, a beleza, logo cedo a beleza e a inteligência da Niobe Cunha. Bom dia, Niobe Cunha! Bom dia, tudo bem? Saravá, minha gente. Pois é. O pessoal adora o saravá da Niobe. Assim, o Niobe, às vezes, mesmo quando não é o seu dia, o pessoal já chega falando saravá. A marca. Palavra linda, saravá é uma palavra linda, eu sempre gostei dessa palavra. Pois é, Niobe. E aí, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo bem, né? Depois do carnaval fica todo mundo mais empolgado, né? Fica com aquele clima de Tuiuti na cabeça, né? E você que escolheu esse tema aí, Niobe, além da Tuiuti, nós tivemos muitos símbolos, como você mesma propôs no seu tema para hoje. Uhum. Eu acho que o brasileiro não gosta de guerra, mas está muito esperto, né, Niobe? É esse o recado do carnaval? Então, Wellington, o que ficou muito claro, e eu acho que foi coroado assim, com o desfile da Tuiuti, que foi muito emocionante, é que o brasileiro não tá dormindo como a gente imaginou que estivesse, né? Que o brasileiro está ligado nessa luta aí, que é dele e que ele não pode terceirizar. E a gente teve muitas imagens nesse carnaval que gritaram isso, né? Que gritaram esse aperto no coração que as pessoas estão vivendo, essas dificuldades, e o mais importante, que é a lição, o caminho por onde que o brasileiro reage, né? A gente realmente não reage com o fígado, a gente reage no bom humor, a gente reage na sacanagem, né? Na pilhéria, né? Como se dizia antigamente, enfim. Começou o carnaval de uma forma meio esquisita, não sei se todo mundo percebeu isso, com algumas pessoas, principalmente da esquerda, querendo lançar uma cartilha de comportamento de como se comportar no carnaval. Como se deve fantasiar, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é correto. Isso criou um conflito bastante interessante, assim, porque
Carnaval é uma coisa anárquica, né? Carnaval não tem regra, né? Carnaval eu sou tudo aquilo que eu não posso ser naquele momento, inclusive historicamente, né? O Carnaval remonta lá à Grécia Antiga, Roma Antiga, né? As bacantes, né? Os bacanais gregos, né? Enfim, o rei Momo era um rei que na verdade, ele era eleito pelas pessoas, um ser mais rechonchudinho, assim, que passava aquela coisa bonachona, que participava das grandes orgias em Roma. Assim, o carnaval não tem muita regra. O Haroldo Costa, que é um estudioso assim, aprofundado do carnaval, inclusive dizia que assim ele tem um espírito político. Então, para quem gosta de dizer que carnaval é alienação, é bom prestar atenção no que o povo está dizendo quando o povo vai à rua, quando o povo reclama de alguma coisa, quando o povo se fantasia de alguma coisa. Isso é um recado, isso não é uma ofensa, isso é um recado. O rei Momo era um rei que sacaneava com o império. Ele estava ali para sacanear o império, para fazer um deboche. Carnaval é um deboche. E eu acho que é o caminho que o brasileiro desperta para as suas dificuldades, é pelo deboche. Não estou aqui achando que a gente vai viver num carnaval, a nossa revolução, não é isso. O que eu estou dizendo é que é onde a gente é pego na alma. Essa semana a gente teve uma conversa, né, Rômulus? E o Rômulus me falou uma coisa muito interessante que eu sempre percebi, mas que eu deixei escapar. E cada um funciona por um canal diferente. E talvez o canal do brasileiro, o canal que pega o brasileiro, é o da emoção. Política é emoção. E o carnaval fala na emoção do brasileiro, o futebol fala na emoção do brasileiro. Então, por que a gente não vai usar esses... A gente aprendeu a comprar essa ideia de que essas coisas são alienantes e a gente não usa essas coisas a nosso favor. Eu li um texto ontem de um professor falando sobre a semiótica do carnaval, a simbologia, que a esquerda ainda não aprendeu a usar a semiótica como a direita usa. E são símbolos. Por que a gente não usa os símbolos para se comunicar mais facilmente com as pessoas, para atrair as pessoas para o nosso lado, para poder explicar para as pessoas, na linguagem delas, o que a gente está enxergando que está acontecendo. A gente não está querendo impor a nossa visão, mas a gente está querendo abrir diálogo, que é uma coisa muito difícil. É uma coisa que foi desconstruída, né, com as manifestações de 2013, com aquele movimento do MBL destruindo qualquer possibilidade de reflexão. Né? Eles inventaram uma cartilha de respostas prontas, né? Que as pessoas já... Mal se acaba a frase, já te mandam para Cuba, e elas não conseguem pensar. Então, às vezes, as coisas estão bem evidentes e elas não conseguem pensar. Eu acho que teve várias imagens interessantíssimas. Começou com o Zeca Pagodinho e o Dória, enfim, o Zeca Pagodinho estranhando a aproximação do Dória. Inclusive, Niobe, inclusive com essa imagem aí, teve um meme que eu recebi, que é muito legal, a diferença entre namoro e estupro, né? Então, que era... o namoro era Zeca Pagodinho abraçando o Lula, assim, com carinho danado, e o estupro era Zeca Pagodinho dizendo assim, aí botaram tinha outro com a mesma foto, mas só com o Dória e com o Zeca Pagodinho, que era Dória, não é não. É muito bom aquilo, hein? Mensagens, Wellington, assim, as pessoas mandaram mensagens importantes, mas de forma alegre, de forma livre, as pessoas estavam livres, e por isso o Carnaval da Tuiuti bateu fundo em tanta gente. Teve maluco dizendo que o PT patrocinou o Carnaval da Tuiuti, você vê o nível
Deve ser porque, do devaneio porque das as iniciais. pessoas. Deve ser porque as iniciais do nome da escola, né? São também. Pois é. Não, e como é que chama? É Paraíso do Tuiuti, tem Paraíso 13 letras. Paraíso da Tuiuti, exatamente. PT, Paraíso do Tuiuti. Tem E a música, e a música aí que vai dar PT, não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores também. É perda total. É perda total, assim, quando a mulher assim, se deu mal, assim, tomou todas. Né? Wellington, talvez também porque essa história eles falando que o PT financiou, vai ver que é por isso que a Tuiuti levou golpe também, né, na apuração, e tiraram o título dela por um décimo. Pois é, 1/10. Mas isso aí, eu escrevi no meu mural. Falei não só no mural, aqui ontem na live que tivemos com o senador Lindbergh e com Samuel, eu e o Rômulo, eu falei que a Tuiuti rebaixou a Globo e o PIG todo. Rebaixou, não tem para onde correr. O povo. Foi incrível, foi incrível. Olha, o povo brasileiro. Sabe que uma mensagem que todo mundo está falando muito sobre a questão, que foi muito criativo, isso aí assim, nem precisa comentar de tão perfeito que foi. Né? Que foi aquela coisa da mão, conduzindo, manipulando os pratos, né? Paneleiros, etc. Aquilo foi sensacional, assim, uma sacada sine qua non, diria o outro, né? O mais prolixo. Agora, mas Niobe, não, eu vou deixar você completar, desculpe, mas eu sei que o comentário é seu, mas eu lhe darei os minutos necessários. Mas olha, Niobe, sabe qual foi a mensagem que ninguém comentou até agora? E hoje, quando você conversando aí com sua paz, como é que o Rômulo disse que é uma terapia, que a tia dele lá, que é coxinha, disse que adora o programa quando tem Niobe. Imagina. Então, a Niobe que tem o poder de converter alienados, né? Que é a cura do analfabeto político. Então, Niobe, o ódio perdeu para a criatividade, para a alegria, o amor, que sempre caracterizaram o brasileiro. É isso aí, o brasileiro sempre foi essa alegria, Niobe. O brasileiro nunca foi aquela coisa do bandido bom é bandido morto. Você viu a resposta maravilhosa do pessoal da favela da Rocinha, quando quiseram falar de política, de extermínio com a Rocinha, através do Bolsonaro, que resolveria em 5 minutos o problema. Puseram a faixa na porta. Pois é, se pegarem Lula, a favela vai descer para o asfalto. Então, não foram essas palavras, mas é um recado muito político esse, sem precisar gritar. É só para mostrar que existe Exatamente, Wellington. É uma manifestação popular. Isso. E é isso que a gente precisa aprender a ler também, nós aqui, né, que ficamos debatendo aqui, em geral, na nossa bolha, tentando furar a bolha, né, para atingir um máximo de pessoas, e para ouvir também as outras pessoas, entender os recados. Essa faixa da Rocinha é uma coisa linda, porque, assim, me respeita, rapaz, me respeita, eu estou aqui, eu tenho voz aqui. Exatamente. Você aqui não é tudo. Isso. A tua lei aqui não manda. Foi sensacional aquilo. Além de lá na Bahia, não sei se você chegou a ver, o Dória foi lá para a Bahia de novo, né? Ele queria a versão ovo, versão carnaval. E aí ele estava lá com o Grampinho. Sabe quem é Grampinho? Né? Grampinho é o prefeito de Salvador, ACM Neto, que como ele é pequenininho, e ACM, o avô, ele grampeava todo mundo lá, a gente tinha aquela coisa do grampo, né? E o Neto é conhecido na Bahia como Grampinho. Então, Grampinho e Dória foram vaiados no principal circuito do Carnaval e receberam sacos e copinhos de água. Eu sou contra esse tipo de manifestação, porque eu acho que ela abre um precedente muito grande para o discurso do ódio. Mas tem uma coisa interessante. Ele é o prefeito da cidade de Salvador, somado ao prefeito da cidade de São Paulo, não é? E eles dois receberam ali o repúdio explícito da verdadeira massa, a massa que vai para a rua. Então, Niobe, esse símbolo também para mim foi marcante por ser baiano, não é? E porque aconteceu lá em Salvador, que é um dos principais carnavais do Brasil, aí com Rio de Janeiro e Recife Olinda, né? Porque tem aquela coisa lá da disputa de Pernambuco,
Os dois são bons. Recife e Olinda. E aí, fazer igual ao seu Valença. O Brasil inteiro é um carnaval, né? O Brasil inteiro é carnaval, exatamente. O Brasil inteiro é carnaval. Cada um tem sua forma de manifestação. Mas o interessante foi observar... Gente, eu moro em São Paulo. São Paulo virou um carnaval. São Paulo não tinha, era o túmulo do samba, como diria Vinícius. São Paulo virou um carnaval, as ruas tomadas de gente, gente, o Vai Quem Quer é uma maravilha, as pessoas, assim, debochando realmente do que está rolando. Enfim, eu acho que é preciso prestar atenção nessas manifestações populares. Para mim, o maior concurso de tudo foi o silêncio dos narradores da Globo durante a passagem da Twitch. Isso, para mim, foi a consagração, Wellington. Eles ficaram abduzidos. Eu falei isso aqui a Rômulus, né? Anteontem, eu conversando aqui numa live com Rômulus. Eles foram abduzidos pelos patos, assim, extraterrestres na cabeça, né? Porque... Foi incrível, Wellington, porque você sabe que eles recebem a narrativa, né? Eles recebem o release da escola de samba antes da escola entrar. Sim. E eles sabem mais ou menos. Mas eu li o texto, depois eu vou até postar na página de vocês. É um texto maravilhoso, maravilhoso, assim, poético, incrível. E fala exatamente né, que a situação atual ela não é uma consequência em si, que ela tem uma causa que começa lá na escravidão, que não foi resolvida, que não foi negociada direito, que ninguém foi liberto de verdade, as pessoas foram libertas para viver na miséria, que é o que diz o samba, inclusive, né, o samba enredo deles. Então, assim, o silêncio da Globo foi incrível, porque eles receberam o release, mas eles não esperavam ver o que eles viram. Então, eles foram ficando silenciosos. Na hora que apareceram os patos manipulados, de repente aparece, acho que é a Fátima Bernardes, que fala assim, aparece uma moça sambando na frente do carro ali que está o Temer, e ela fala, Ju, 120 de quadril. Era o máximo do comentário que ela conseguiu falar. É o tamanho do quadril da moça. Ela não conseguiu comentar nada dos patos. Foi uma coisa incrível. Assim. Niobe, eu fiquei sozinho. Niobe, um colega meu, jornalista lá de Salvador, que estava conversando rapidamente comigo ontem, ele falou que para aquele pato ser perfeito só faltou um microfone com o símbolo da Globo na mão. Porque aí, aí ele selava a alienação do próprio jornalista que defende... Pois não, Rômulus? Wellington, só para dizer, ontem uma pessoa lá no Twitter comentou e falou a Tuiuti sambou na cara. Essa é uma expressão que surgiu não tem muito tempo nas redes sociais, com esse sambar na cara, né? A pessoa quando arrasa, fala fulano sambou na cara do outro. Eu assim falei, nunca, eu uso essa expressão direto, né? Para falar, Dilma sambou na cara do Aécio e tal, mas assim, falei, nunca a expressão foi tão adequada e tão literal, porque realmente a Paraíso do Tuiuti sambou na cara da Globo e da galerinha ali do camarote VIP, sambaram na cara e arrasaram. Pois é. E arrasaram, né? Uma linguagem funk. As pessoas enlouqueceram com a Tuiuti. As pessoas enlouqueceram. E foi, né, bombou no Twitter, no mundo inteiro. Foi uma coisa... No mundo todo, nos jornais aqui da Suécia. Eu estava olhando aqui pela internet jornais de outros países europeus. Tem foto, com certeza, da Tuiuti. Reportagem maravilhosa. O pessoal está compartilhando, a TV alemã fez matéria, indo lá, assim, tomou o mundo, aqui na Europa, vi aqui na Suíça, vendo BBC, tudo assim, não, foi o carnaval da Paraíso do Tuiuti, não teve para ninguém. Beija-flor, ó, não ouvi falar. Pois é, isso que foi engraçado, né? Foi pela primeira vez, a vice foi muito mais comentada do que a campeã, né? Não quero tirar o mérito do trabalho da Beija-Flor, enfim, não é o meu estilo, não é o nosso estilo. Tem lá os seus trabalhadores, mas a Tuiuti ganhou. Eu até coloquei na minha página, não tem que discutir quem é primeiro. A Tuiuti ganhou porque ela foi unanimidade, ela foi alegria, ela foi a alma do brasileiro. Exatamente. Realmente, as pessoas até questionaram a questão do alma lavada, minha alma lavada só quando eu depuser esse governo. Não, a alma lavada da gente, a gente merece essa emoção, a gente lavou a alma sim, e talvez seja esse o caminho que a gente precisa entender, que é para a gente
nos comunicarmos com mais pessoas e conseguir realmente depor esse governo, esse desgoverno, né? Sim, exatamente. Olha, Niobe, eu vou falar duas coisas a você aqui. Para fazer esse paralelo de quem ganhou e de quem não ganhou, em 1982, para quem gosta de futebol, o Brasil teve uma seleção fantástica que perdeu ali nas oitavas de final para a Itália, que foi campeã. Todo mundo que fala sobre a Copa do Mundo de 82 comigo fala sobre a seleção de Zico, Sócrates, não é? Falcão. Não fala sobre Paulo Rossi, não, fala sobre aquela seleção, que foi a seleção de Tele Santana, o futebol maravilhoso, aquele futebol. A Tuiuti é a seleção de Tele no samba, sabe? Vai ficar eternamente nos nossos corações. E ganhou, porque mostrou que o samba não é omissão. Né? Exatamente. E que o samba não tem dono. O samba não tem dono. Que a Globo esses universitários aí. Não, porque tem esses caras que se enchem de curso, de especialização, de tudo. E aí eles acham que eles têm credenciais da verdade. A verdade só pode sair se sair da boca desses caras. Aí não, porque a arte não pode receber a intervenção e porque tem que ser uma manifestação independente, porque a arte, eles falam de arte com a mesma ignorância do cara do MBL que vai lá criticar o NU, certo? Porque a arte não é omissão também, não. Se você quer que a arte seja omissa, você está censurando. É a escola sem partido. Do mesmo jeito. Então, o Tuiuti mostrou que tem que ter partido, o partido do povo. A dor do povo foi manifestada ali, a angústia, até mesmo do manipulado. Eu vi muita gente, depois da Tuiuti, ter coragem de dizer: fui manipulado e me arrependo muito. Isso é espetacular, essa possibilidade de dizer que se arrependeu. É incrível. É bem incrível. É catártico isso. Eu já tive algumas manifestações, até na minha família, disso. Eu achei incrível, fiquei até emocionada, até chorei, Wellington, porque realmente é incrível a pessoa ter essa humildade de reconhecer que ela foi manipulada, que ela foi levada pela emoção. E eles souberam, a direita sabe usar a emoção. A gente agora precisa aprender esse caminho da emoção, que é aí que a gente vai envolver as pessoas no nosso diálogo, que é isso que a gente está propondo. Maravilha. Niobe, eu só quero agradecer aqui a você por essa relaxante, como diz o Rômulo. O Rômulo tem um fascínio pela sua exposição, né? Eu também, claro, mas eu falo assim, porque Rômulo destaca muito essa questão que você penetra nas mentes de uma maneira dialogada, enquanto a gente chega aqui todo viking, né? Aqueles bárbaros invadindo, e você chega com a arte do império que está sendo destruído, mas que tem a arte, o rebuscamento, aquela coisa bonita. Niobe, obrigado, viu? Tudo de bom para você. Obrigada a você. Deixa eu só deixar uma dica, Wellington, para sábado todo mundo assistindo o desfile. Quem não assistiu, por favor, assista o desfile das campeãs. Uhum. E para vocês ouvirem o Wilson das Neves, O Dia que o Morro Descer e Não For Carnaval. É um samba lindíssimo e é um samba que fala exatamente da nossa luta. Pois é. Manda o link aí que a Camila ou o Rômulo mesmo colocam na transcrição. Estou mandando. Tá bom? Então, beijo para todo mundo, saravá, e estou feliz que o programa voltou. Opa, feliz estamos. Mas o Rômulo quer falar mais uma coisa aí. Diga, Rômulo. Despedir da Niobe. Ela certamente deve ter visto a participação da professora Maria Lúcia Montes ontem no programa, falando disso que ela dizia, de usar a emoção e como fazer a mensagem política, aprender a falar com o povão, que é uma coisa que poucos sabem, o Lula sabe como ninguém, a gente aqui não sabe, eu não sei falar com o povão, não tenho essa capacidade. Ela diz que é algo que se aprende, mas que é a partir da experiência concreta, da concretude. Ela falava do discurso linear que o presidente Lula faz, ele sempre começa falando da coisa concreta, que antigamente, no tempo do governo dele, o pessoal estava viajando de avião, estava comendo a carninha, aí depois ele passa para a questão mais abstrata política, e aí fala que isso que precisa resgatar a soberania popular, a soberania nacional, e aí a partir disso se fala, quando houver isso, aí volta para o início e fala, e aí sim a gente vai voltar a ter aquela felicidade, aquele orgulho, sei o quê, vaga na universidade e tal. Então, essa emoção
ela é também muito da experiência pessoal e de falar como que aquilo se reflete na vida da pessoa concretamente. E ela falava, o Niobe, disso, lembrando que o carnaval ele se completa ali na avenida, quando há, né, um casamento perfeito, como foi, com ela falou, eles consideram fazer um comício para 100 mil pessoas assistindo, que entraram no comício atrás. Mas ela fala da experiência de vida toda aquela comunidade carente que ficou ali um ano inteiro trabalhando do barracão, fazendo suas fantasias geniais, como vocês falaram, aquela do pato, assim, eu acho que essa expressão manifestoches pegou. Agora, melhor que coxinha, é manifestoche, a gente já sabe. E ficou, então, assim, genial, mais uma vez aqui, meus parabéns, e mostrando muito. Eu vi, Niobe, você acredita, eu vi gente nas redes sociais falando assim, isso é a cara do Brasil mesmo, em vez de ir para a rua, tacar coquetel molotov e achar bom protesto em escola de samba, é por isso que não dá certo. Olha, desculpa, pro bem e pro mal, esse é o povo que a gente tem, e eu gosto muito desse povo que expressa dessa forma, e a gente já teve grandes conquistas sociais sem derramar sangue, não é a nossa, nunca foi a do brasileiro. Então, que bom, se essa é o nosso jeito, eu estou muito feliz com ele. Isso aí. Niobe, olha... Deixa eu só terminar uma coisa aqui, porque eu estou vendo que as pessoas estão reclamando e eu assisti. A Gaviões da Fiel, a bateria da Gaviões da Fiel homenageou Lula, vieram vestidos de operário homenageando Lula. Eu assisti, sim. Beijo. Olha, Niobe, antes de você sair, olha, quem está mandando... a Camila está mandando aqui a lista de alguns nomes aqui, e que certamente essas pessoas estão acompanhando, adoram o seu trabalho também. Então vamos falar aqui, Dri Bezerra, que é uma pessoa maravilhosa, que assiste a gente todo dia, acorda madrugada, né, lá de Pernambuco. Sidney Castilho, Márcia Machado, Roberto Rocker, Romualdo Paese, Valquíria Nóbrega de Oliveira, Janaína Miranda, Júlio Sousa, João Humberto Sago, Acicleide Cassiano e Chico Zé, o grande Chico Zé, o menino do Rio, que ele é do Rio Grande do Norte e mora no Rio de Janeiro. Então, é o autêntico menino do Rio. Então, um abraço. Menino dos Rios. Dos Rios, menino dos Rios, o Chico Zé. Um abraço para você, Niobe. Obrigado por hoje. E eu estou esperando que você mande um texto, um vídeo aí para a nossa página do programa. Vou fazer um texto sobre o carnaval. Eu quero vídeo, Niobe. Também, o texto e o vídeo. Um beijo, Niobe. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Eu conversei aqui com a Niobe Cunha, jornalista que é comentarista aqui do programa para política nacional, e sempre pega essas coisas da rotina, né? E traz, porque política é isso. Política está em tudo. Eu falo muito isso aqui, não é uma coisa original minha, não. E nem do Bertold Brecht. Não é? Quando o Bertold Brecht falou que o analfabeto político não vê que a política está presente em tudo, ele estava constatando uma realidade já existente. Então, ele pode ter sido assim, o mais famoso na formulação do pensamento, mas não é uma constatação exclusiva dele. Certamente, em outras épocas, alguém já havia falado sobre isso. Rômulus, agora vamos falar aqui rapidinho sobre o Tacla Duran, sobre Odebrecht, esse assunto que, inclusive, durante o Carnaval, houve muito, até bate-boca mesmo, que eu tenho muita cautela para falar, mas porque o público tem ido a outras páginas. Eu vou pedir uma coisa aqui para você que assiste o Duplo Expresso, que acompanha o Duplo Expresso. É o seguinte, eu peço a você que não vá para outra página para pedir para que eles divulguem o nosso trabalho. Eu peço isso a vocês. Inclusive, eu quero anunciar que o Duplo Expresso não vai mais ser compartilhado em outras páginas. Foi uma decisão minha, de Rômulo e da Camila, tá? Porque nós não queremos estar vinculando a nossa marca com a de outras pessoas. Agora é o contrário. Antes foi um boicote, porque o Rômulo foi bastante crítico em relação ao blog do Nassif, do qual o Rômulo fez parte, ou ainda faz, eu nem sei como é essa relação dele lá com o Nassif, e o Nassif falou num texto que nós produzíamos fake news, um desrespeito muito grande, sobretudo a mim, que ele não me conhece. Eu liguei para ele, não atendeu o telefone, tá? E eu não tive naquela oportunidade o direito de defesa. Eu não produzo fake news, viu, Nassif? Eu nem lhe conheço direito.
A única vez que eu tive contato com você direto foi para lhe pedir um vídeo, porque eu considero você uma pessoa digna disso, para que falasse sobre a importância, estimulasse a importância da ação dos brasileiros no exterior. Eu tenho a conversa, inclusive, guardada, eu costumo guardar essas coisas. Tá? Então, fake news eu não faço. As minhas fontes são melhores do que as suas, talvez. Você é um grande jornalista, respeitado e tal, mas aquela onda do Cunha limpando privada não colou, e não foi uma coisa minha e do Rômulus. Eu trouxe com o Rômulus aqui o nosso comentarista de assuntos jurídicos, Dr. Rubens, e ele mostrou, ele foi em todos os presídios que diziam que o Cunha estava preso e não havia registro de prisão dele. Então nós provamos com documentos que Cunha não está preso. Então fake news é um cacete, tá? E tem um outro aí, o pessoal que eu liguei ontem, e a conversa ficou para hoje, o Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo. Houve um desencontro, quando ele ligou para mim, eu estava ocupado com outra ligação, não houve a conversa. E eu vou deixar bem claro que eu respeito a publicação dele e ele deve respeitar a nossa. E nós eu vou fazer esse pacto aqui com você que acompanha, com você que é nosso telespectador, não peça mais em nenhuma página para que as pessoas deem repercussão ao nosso trabalho. Eu e Rômulus e Camila, produtora do nosso programa, nós trabalhamos com fontes diretas. Nós conversamos diretamente com senadores, com ministros e ex-ministros. Eu converso, inclusive, até com deputados e senadores do outro lado, certo? E Rômulus também. Trazemos para aqui professores universitários qualificadíssimos, que são consultores desses caras. Eu tenho fontes aqui, e Rômulus também, dentro de banco, inclusive da Suíça, não é, Rômulus? Quando a gente falou aqui sobre o Dário Messer, nós temos aqui uma promessa de muito em breve, vamos divulgar. Espero que seja realmente muito rápido, certo? Um dossiê sobre Dário Messer, você vai ver. Estão achando que esse áudio aí da Odebrecht, inclusive a defesa de Lula, doutor Zanin, etc., está entrando aí na justiça, porque uma auditoria independente, o Edgar acabou de mandar aqui para mim, viu, o Edgar Antunes, está lá no Brasil, divulgado inclusive na Folha, algo que foi lançado aqui no Duplo Expresso, tá? A fraude da lista do Odebrecht. Quem primeiro falou foi a gente, mas eu não estou querendo ser pai de nada. Eu queria que o doutor Zanin fizesse o que fez. Doutor Zanin, que eu tenho acesso direto, que Rômulus tem acesso direto, não é? Então não tem negócio de fake news, etc. Eu tenho a minha interpretação, Rômulus a dele, e a gente publica. Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso a ninguém. Eu não preciso ficar aqui agradando político A, B e C para receber patrocínio de nada. A nossa página não tem propaganda. Eu não saio rodando pires, passando chapéu. Certo? Os investimentos foram feitos recentemente por Rômulus e por mim. Compraria um apartamento Minha Casa Minha Vida. Certo? Então, eu estou dando esse grito de alerta aqui, porque eu não autorizo ninguém a ir para outra página, e nem peço a ninguém que vá para outra página dizer, porque vocês estão bloqueando ou boicotando o Duplo Expresso. Problema deles. Eu e Rômulus vamos trazer para aqui pessoas da política ativa. Vamos trazer para aqui pensadores. O nosso quadro de comentaristas é invejável, certo? A nossa audiência nós crescemos 280 e poucos % durante o carnaval, que assim é considerado período morto, certo? Então, isso só de Facebook, sem falar da nossa página, que é um recorde atrás de outro. Cada post nosso hoje vira uma febre. Então, eu não tenho que ficar dando satisfação a blogueiro, tá? Eu respeito todo mundo e já mostrei isso na prática. Agora, dizer que é fake news é agressão feia. Isso é agressão feia. E eu não vou aceitar passivamente. E se aprofundarem a crítica, eu processo. Tá bom? Porque eu não estou aqui para ficar alisando ninguém. Eu já trabalho aqui como voluntário, ativista, como o Rômulus também. Não vou aceitar mais uma sacanagem, muito menos com o meu nome. Tá bom?
Moro há 18 anos fora do Brasil, mas tenho mais acesso às autoridades brasileiras de hoje e aos atores da política do que muita gente que se vende como importante. E um detalhe importantíssimo, nem eu nem Rômulo fomos do PIG, tá? Não fomos. Eu nunca fui contratado, já prestei serviços, mas nunca fui do PIG. Então, não tenho rabo preso sequer a esse passado sujo, porque para mim é sujeira. Não é motivo de orgulho para ninguém. Rômulo. Wellington, é verdade. Isso é uma situação delicada, e a gente está vendo nos últimos dias acontecer isso. E eu vou reforçar o seu pedido. A gente já tem audiência suficiente em massa crítica, principalmente, como você dizia, entre os atores que fazem a política com esse acesso direto, para fazer as nossas denúncias aqui no Expresso repercutirem como estão agora repercutindo no processo. O doutor Cristiano Zanin me mandou ontem à noite, Wellington, essa petição que ele protocolou, que agora é notícia, com a perícia dele, mostrando a falsidade. Eu falei, Zanin, estou jantando, assim que terminar o publico. Mas aí, nesse ínterim, saiu lá no Brasil 247, aí eu falei, então vou me permitir descansar. Amanhã, quando eu escrever um novo artigo, que eu vou publicar hoje, com a nova rodada, com novas coisas aí, de sinais que eles estão fechando, soltando, e coisas que a gente foi vendo, aí eu vou incorporar a peça dele, mas a divulgação já estava ampla. Então, assim, a gente já está tendo resultado. A gente viu o que a gente falou ontem com o senador Lindbergh, que vai pessoalmente, se comprometeu a ver lá dentro do PT para fazer isso andar. E ele mandou para a gente, né, Wellington, falando de que ele está recebendo de outras lideranças muito importantes do PT de volta o link, que já está circulando assim, já está vai e volta, os links daqui do Duplo Expresso. E, Wellington, eu queria só ressaltar uma questão, assim, quando você fala isso, que a gente tem acesso mais hoje a fontes, a atores ali do primeiro time da política do que quando estava no Brasil, isso não é mérito nosso por um talento individual, não. É pela simples questão de nós dois vivermos em Estado de Direito e hoje o Brasil não ser um Estado de Direito. Então, além da questão que você dizia de rabo preso, quem está no Brasil sofre pressões. A gente sabe que a juristocracia vai para cima, aí, com processo. Quantos blogueiros levaram em condução coercitiva? Eles levaram muita gente em condução coercitiva. Vocês lembram aí, não foi só o Eduardo Guimarães, outros foram menos falados, mas muita gente foi levada. Então, assim, eles vivem ali com a faca no pescoço. É evidente que eles têm que ter mais cuidado que eles publicam, eles não têm a mesma liberdade editorial que nós temos, e é por isso que as fontes têm nos procurado, porque eles sabem que a gente pode publicar, porque aqui a plena liberdade de consciência, liberdade de expressão e liberdade de informação. A gente está exercendo, e por um acaso do destino, ninguém planejou, eu não tenho nem formação jornalística, eu sou um advogado, estava aqui terminando meu doutorado e entrei na luta. O Wellington também estava morando fora, trabalhando com outros projetos fora do Brasil, mas entrou na luta. E hoje em dia essa trincheira que a gente construiu aqui, não fomos só nós dois, é a comunidade, porque não canso de falar, essa denúncia aí final, que acabou com a Lava Jato, forçou eles a admitir que os documentos eram falsos. Gente, olha o tamanho disso, olha o tamanho da nossa vitória. Olha o tamanho da nossa vitória. Saiu no antagonista, que é o órgão oficial deles, admitindo que os documentos eram falsos, porque a gente publicou aqui exatamente uma semana antes, dizendo aquela questão da FRA, e aí fomos desdobrando, e a questão das contradições entre os próprios despachos do Sérgio Moro e a comunidade fazendo, tudo isso aí veio de fora, Wellington, não foi nosso não, como você fala, o pessoal procura a gente, então aquela nossa colaboradora, a DOC discreta, veio com a questão da FRA, um outro colaborador veio com essa questão da contradição entre a fala do Carlos Fernando dos Santos Lima, dizendo que tinha acesso à perícia e dizendo que não estava funcionando, quando o Sérgio Moro, claramente no despacho, tinha dito que nem a defesa, nem o Ministério Público teriam acesso à perícia. Então, assim, a gente teve uma vitória muito grande. E, Wellington, eu só acho problemático, e aí a gente até tem discordância sobre isso, eu vou ser obrigado a mencionar, cada vez que um veículo da blogosfera mencionar equivocadamente ou cometer erros nessa pauta, porque Wellington, você falou, a pauta não é nossa, a gente queria que universalizasse, mas essa pauta é muito importante para que haja um confusionismo. Eu estava falando ontem, assim, e o que eu falo, a pauta não é minha, não foi? Veio para. Então, não tem problema nenhum de um limite de modéstia dizer que essa pauta é um dos elementos da tábua de salvação do Brasil, porque a maneira de defender o presidente Lula é atacar a Lava Jato, e nunca a gente teve com tanta claridade uma arma apontada para a Lava Jato como essas denúncias que o pessoal trouxe aqui para a gente, a comunidade. Então, se eu vir, então é muito importante para que haja confusão e que a gente ajude a reverberar fake news, isso sim fake news,
lançada pela Lava Jato, como dizer que o presidente Lula que pediu aquela perícia fake da PF. Eles vêm repetindo isso, Wellington. A Lava Jato está tentando fazer colar para dar legitimidade, dizendo que a perícia, que é fake, que está combinada, que a gente sabe qual vai ser o resultado que vai sair, foi pedida pelo presidente Lula. Então vai falar, você pediu e agora está reclamando porque não deu o resultado que você queria. Não. O presidente Lula, através da sua defesa, nunca pediu essa perícia fake da PF, que é feita por um funcionário do Odebrecht, Wellington, que era laranja do Odebrecht. Não, o presidente Lula pediu acesso direto, porque o pouco que eles conseguiram, lá pegando do próprio processo, ele mostra hoje com a perícia dele independente que é falso. Então eles queriam, e isso o Sérgio Moro impediu. Ele não permite, porque seria justamente o que eles estão sendo obrigados agora a dizer, eles mesmos que têm falsificação, e dizendo que pediram outra cópia. Aí eu falei aqui umas perguntinhas, Wellington, no artigo que eu combinei, assim, então agora vocês admitem que o documento que vocês estavam trabalhando é falso, mas que vocês já pediram o verdadeiro. Eu perguntei, falta dizer, quando que foi? Quando vocês constataram que era falso? Quando que chegaram os novos que não são falsos? Qual é a diferença entre eles dois? Quem que foi objeto de falsificação? Foi o presidente Lula que foi objeto da falsificação? Quem que falsificou? Quem que falsificou se esses documentos estavam em poder do Ministério Público, da Polícia Federal? Em que condições houve essa falsificação? Onde que foi falsificado? Então, assim, são questões... Não adianta chegar agora com esse papinho, nesse colar-colou, no meio da barata voa lá e dizer, não, era falsificado, mas agora a gente está com um bom. Não, vamos esclarecer a falsificação. São crimes gravíssimos. E primeiro que a gente tem a teoria dos frutos da árvore envenenada. Qualquer diligência ou ato processual que foi feito em cima dessa prova falsa é nulo. Então, as consequências jurídicas disso, a gente ainda está analisando as consequências jurídicas de tudo que a gente fez aqui. Então, eu reforço seu pedido, não precisa colocar lá nos outros, assim, eles não vão mesmo repercutir, gente, desiste. E assim, aqui a gente já tem massa crítica suficiente com o trabalho de vocês para atingir, mas, Wellington, quando houver um confusionismo e alguém do lado de cá ajudar a colar fake news lançada pelo outro lado, aí eu vou ter que fazer o esclarecimento, pronto esclarecimento. E da mesma forma, Wellington, aí é uma discordância nossa, eu vou me permitir, já falei isso, quando eu souber que pessoas estão lá em Brasília tentando queimar o nosso filme, a gente não fala mal de ninguém para os nossos interlocutores, por que o pessoal vai ficar falando que a gente é fake news, tentando queimar o nosso filme, porque nós somos novos, chegamos agora, não somos não tão conhecidos, então aproveitar para tentar abater na decolagem. Então, não, assim como a gente está sendo leal, você está sendo extremamente leal, foi uma iniciativa sua de fazer esse pedido de que as pessoas não coloquem mais lá na seção de comentários para fazer essa pressão. Eu também vou pedir aqui a lealdade de não ficar sorrateiramente pelas costas tentando impedir o nosso crescimento. Eu queria, Wellington, poder dizer que a gente vai trabalhar com uma união, uma frente ampla, todo mundo pela causa do Brasil. Isso era o certo. Eu não tenho, a gente teve desentendimento, mas eu não tenho mágoa, não tem ego, não tem rivalidade que possa se sobrepor ao Brasil e aos brasileiros. A gente está numa guerra de vida ou morte, uma guerra de vida, sem exagero nenhum, gente. Se a gente não retomar com o presidente Lula o Estado nesse ano, o golpe vai se consolidar e vai ficar aí por muito tempo. Então, assim, a gente tem uma chance histórica, as probabilidades estão contra nós, então a gente tem que se esforçar ainda mais, porque se deixar do jeito que está, pela inércia, a gente perde, a gente tem que mudar essa correlação de forças, estamos conseguindo avançar, avançamos muito, muito do final do ano para cá, com essas pautas aí do Eduardo Cunha, do acordo dele com o Sérgio Moro, começando com o Tacla Duran, justiça já feita. O Tacla Duran, começando lá na CPMI, depois o acordo Eduardo Cunha-Sérgio Moro, que também envolveu o Tacla Duran, depois a questão prisional do Eduardo Cunha, mostrando que o Sérgio Moro é refém dele, depois a questão do Dario Messer Banestado, que vai ter desdobramento ainda, mas foi importante, depois o áudio bomba da Odebrecht, da fonte do TI, que foi esse, como vocês vão de lembrar, houve um silêncio absoluto nos outros veículos. Ninguém falou. Todo mundo leu, porque até o artigo último que a gente publicou, é o mais lido, já é com mais de 3 vezes mais do áudio. Mas mesmo assim, antes dele, o mais lido era esse do áudio, com muita leitura. Então todo mundo viu. O outro lado, né, o pessoal da direita veio falar, veio criticar, mas, mas as pessoas fingiram que não viram. Então, assim, mesmo com isso, foi aquele áudio que soltou a barata voadora lá em Curitiba. Foi por causa desse áudio que o Carlos Fernando Santos Lima
cometeu a burrice, a imprudência de dar aquelas declarações no jornal O Globo falando daquela história de que perdeu a senha. Foi por causa do áudio, esse áudio que não foi abafado. Então, assim, a gente já consegue, com o que a gente tem aqui, o recurso da nossa comunidade, causar esse tipo de dano. Então, vamos seguir aqui o nosso trabalho, cada um na sua, ninguém falando mal de ninguém, porque eu não quero precisar falar dessa questão mais. Eu quero precisar falar quando eu vir alguma coisa publicada errado, que esteja ajudando o outro lado. Aí a gente, como a pauta, eu falava, a pauta, o Brasil, os brasileiros são mais importantes que qualquer ego, aí eu sou obrigado a falar, porque quando prejudica a pauta, eu vou ter que fazer a retificação. Mas vamos... Então eu peço também prudência de quem está publicando sobre isso, porque o momento é muito grave para tratar levianamente a questão que é uma das tábuas de salvação da gente nessa luta, que é essa pauta de desmoralização da Lava Jato pela falsificação de provas. Então, muito cuidado no tratamento, muito cuidado, Wellington. Engraçado, eu me sinto aqui, eu que não tive formação jornalística, vou dar recomendação a jornalistas que têm décadas de tradição. Muito cuidado com fonte malandra, fonte que pode estar operando. As pessoas não entendem, operar é uma gíria do mercado que diz o seguinte, quando uma pessoa usa outra pessoa para ganhar poder de barganha, se chama alavancagem, com relação a outra pessoa. Então você tem, vamos dizer, você tem uma disputa entre duas partes, tem ali um no meio que pode ajudar qualquer uma das partes. Aí ela usa, levanta a bola um pouquinho desse, que é para depois negociar um acordo melhor com o outro lado. Então, vamos falar diretamente, Wellington, vamos dizer assim, o que aconteceu? Ano passado, logo depois daquela live do Dr. Cristiano Zanin com o Tacla Duran, eu vi a live e eu identifiquei algo que tinha um potencial explosivo gravíssimo, que era o Tacla Duran dizendo que tinha havido uma carta rogatória enviada para a Espanha antes dele surgir na mídia, ninguém sabia quem era Tacla Duran, enviada pelos procuradores de Curitiba, pedida pelos procuradores e enviada pelo juiz Sérgio Moro. Depois ele deu entrevista na Mônica Bergamo, entrou na mídia, foi na CPMI e aí foi a Justiça Espanhola marcou, os procuradores pediram para ouvir Tacla Duran na Espanha. E a Justiça Espanhola marcou, era no início de dezembro desse ano. Só que nesse ínterim, ele já tinha aparecido, já tinha dado entrevista, já tinha ido à CPMI. Então, o argumento que o Sérgio Moro passou a usar depois que ele entrou na mídia é que não poderia mandar a carta rogatória para ele porque não sabia o endereço. A defesa do presidente Lula pedia e ele negava dizendo que não sabia o endereço, que é uma mentira. E aí a mentira ia ser comprovada cabalmente com um documento da justiça de outro país, porque quando ele mandou a carta rogatória para a Espanha, a justiça espanhola expediu um documento com o pedido do Sérgio Moro para ouvir o Tacla Duran. Então mandou para casa um documento. Então a gente teria um documento da justiça espanhola dizendo que o Sérgio Moro é um mentiroso, comprovando fraude processual, porque essa carta rogatória é fantasma. A defesa do presidente Lula nunca soube dessa carta rogatória enviada, clandestina. Então a gente teria aí a comprovação não só de que ele mente, mas das fraudes processuais em série, além da falsificação de documentos. E aí eu identifiquei isso, falei com o Zanin, isso que ele falou é importantíssimo, a gente tem que divulgar esse documento, que é uma desmoralização. O Zanin concordou, eu entrei em contato com o Tacla Duran, e ele me prometeu, tanto que eu anunciei aqui no ar, quando o Rubens entrou lá com amicus curiae no TRF4, porque o Tacla Duran me prometeu de me mandar, assim, foi adiando, amanhã vou advogado, tem Natal, Ano Novo, tal, ele me prometeu me mandar, eu falei, bom, aí falou, não, hoje eu estou indo lá nos advogados, eu vou mandar de lá, né, a gente tem troca de mensagens aqui, vou te mandar de lá. Aí por isso só que eu me autorizei no ar, que era o dia que a gente estava falando com o Rubens sobre amicus curiae, eu falei, Rubens, antes de você sair para o seu fim de semana, eu vou te passar, já me foi prometido, a rogatória para anexar lá no seu amicus curiae, comprovando a fraude do processo contra o presidente Lula, que tem um documento da justiça espanhola comprovando que Sérgio Moro é mentiroso e frauda o processo. Ô, Rubens, pode me mandar. E foi nesse dia, depois de eu falar isso no ar, que o Tacla Duran sumiu. Sumiu por 3 semanas. Sumiu, gente, num grau de que o celular dele foi desligado. As mensagens que eu mandava sequer chegavam. Aquela, né, que você manda, que tem um checkzinho, sequer chegavam. Mais de um celular. Tem celular dos Estados Unidos, do Brasil, não chegava. Não chegava. E aí, 3 semanas depois, no Twitter sumiu, nada. E aí, 3 semanas depois, voltou, ele reapareceu lá no Twitter retweetando, mas o documento que é bom nunca apareceu. Então eu falo o seguinte, se o Tacla Duran está realmente empenhado em desmascarar a Lava Jato, ele tem uma arma em posse dele, que é essa citação da justiça espanhola
acompanhado da carta rogatória fantasma clandestina de Sérgio Moro. Se ele realmente ainda está engajado em desmoralizar a Lava Jato, ele tem o poder de fazer isso hoje. Ele pode pegar esse documento e publicar. Ele tinha prometido para mim, mas eu não faço questão. Publica contra o veículo, publica ele mesmo no Twitter diretamente, que o faça. A luta comum que nós julgávamos que tinha com ele era contra a Lava Jato desmoralizando. A minha hipótese, o Wellington até, a gente falou aqui no ar, o Wellington falou, assim, não se, quando ele estava sumido ainda, o Wellington falou, não, eu trabalhei numa guerra, não se surpreendam se ele aparecer negando tudo que ele falou antes. E aí eu até falei que eu não fazia juízo moral, porque ele que sabe as circunstâncias dele, a família dele foi toda obrigada a sair do Brasil, porque eles iam prender irmã, aí vai pegar sobrinho, não sei o quê. Então, a gente entende como a gente tem essas pessoas horríveis no Brasil hoje, no poder, fazendo chantagem com família. A gente vê o que o Sérgio Moro acabou de prender o irmão de Zé Dirceu, Wellington, para fazer chantagem. É esse o Brasil que a gente vive. Então, se ele fez um acordo lá com Curitiba para o pessoal parar a perseguição, eu não o culpo. Porque eu entendo a circunstância individual. Embora a luta política seja ruim, eu não o culpo, eu não faço nenhum juízo moral. Apenas eu não posso deixar uma eventual troca de lado atingir a nossa luta. Ele fica lá quieto na dele, entendeu? Sem jogar casca de banana aí para outros veículos que pisaram na casca de banana que ele passou, falando essa coisa de FRA, que a FRA era tentáculo do Odebrecht. Então, assim, muito cuidado nessa hora. É Sun Tzu. Temos que saber quem são nossos amigos e quem são nossos inimigos. Sun Tzu, lá o general lá, milenar da China, sabe, falou, se você não sabe quem são seus amigos e quem são seus inimigos, você vai perder todas as batalhas. Todas as batalhas. Então, a gente tem que ter como uma guerra de sobrevivência, não é uma guerra para vitória, para sobreviver, para poder voltar outro dia para lutar. Nós não podemos nos dar ao luxo de não saber quem efetivamente está do nosso lado e quem está aí, né, no meio, tentando barganhar com os dois lados qual é o melhor pacote que é oferecido. Então, isso é o que eu tenho a dizer para concluir essa história aí, porque a gente falava disso aqui, eu, pelo menos no meu texto, buscava falar veladamente, não muito diretamente, mas para esclarecer mesmo, é isso, gente. É isso que está acontecendo, foi isso que aconteceu. Nós pedimos documento, foi prometido, sumiu, e até agora o Tacla Duran não entregou. E ele tem, o Tacla Duran, nas mãos dele, o documento final para desmascarar a Lava Jato. Se ele realmente ainda está engajado com o nosso lado da luta, ele divulga hoje ainda no Twitter, ele nos acompanha, divulga hoje. Se não, há de se perguntar, por que ele não usa esse documento? Ele está guardando para conseguir uma barganha? Não sei, enfim. Vamos ver, e mais uma vez, eu não vou criticar mais veículo que não repercute a gente, mas se a cobertura prejudicar a pauta com confusionismo plantado por fonte malandra, aí eu vou ser obrigado a falar, porque a pauta é mais importante que todos os veículos juntos. É isso. Valeu, Rômulo, obrigado. Olha, eu quero falar aqui, Rômulo, que o Tacla Duran também me prometeu, você sabe disso, né? Depois que ele sumiu de você, ele veio para mim aí, talvez até para gerar confusão entre nós dois, mas não vai conseguir, né? E aí prometeu, eu falei assim, eu quero só aquele documento, tá tudo beleza. E aí, então eu quero dizer que, como o Rômulo falou, eu reafirmo aí o que o Rômulo falou. Tacla Duran, você não precisa dar a minha, Rômulo, né? Você pega o seu Twitter, publica, você dá aí a qualquer órgão que você quiser, tá? Para publicar. Mas isso é uma prova, rapaz, de que você foi procurado antes na justiça. Isso pode ajudar você, pode ajudar Lula, pode ajudar o Brasil. Então, tenha um pouco de senso de nacionalismo nesse momento. Falar em senso de nacionalismo, Rômulo, eu quero dizer aqui que os ladrões Michel Temer e Pedro Parente, atenção, você que é militar, alienado, que não faz parte do time do comandante Vilas Boas, que é nacionalista de verdade, a RELAM, refinaria Landulfo Alves, vai ser fechada no dia 20 por Michel Temer e Pedro Parente. Sabe o que significa isso? O Brasil vai deixar de produzir derivados de petróleo para importar dos Estados Unidos. É isso que esses caras estão fazendo. Rômulos, isso é um assalto, isso é um crime contra o patrimônio brasileiro, isso é a rendição do Brasil. Tem que prender Pedro Parente, urgente, condená-lo por crime lesa pátria. Fechar a RELAM, quando o mundo precisa de refinaria, ele vai fechar a refinaria do Brasil. Pedro Parente e Michel Temer, dia 20, vão fechar a RELAM. Nós temos que impedir que esses ladrões entreguem dessa maneira tão descarada o que eles estão fazendo. É um absurdo, Rômulo. Outra coisa, vamos estourar o tempo do programa, não tem mais compromisso com ninguém.
esconderam o meu nome, o de Rômulo, chamaram de fake news. Então vá cagar. Aqui, ó, já tem até cocô do dia antecipado aqui, ó. Certo? Vá cagar, vá procurar lá fazer seu leitura de jornal. Não tem mais compromisso com ninguém. Quem não me respeita, quem não se respeita não merece respeito. Então, Chico Zé, eu sou muito grato a você por ter mandado essa nota aqui pra gente, porque esse assunto aqui cabe, inclusive, uma conversa com o Zé Maria, tá? Se o Zé Maria chegar aí, agora, aí a gente já bota ele no ar aqui agora, tá bom? Mas caso contrário, amanhã a gente bota ele no ar. Diga ao Zé Maria que não precisa acordar tão cedo, programa agora. Inclusive, a gente pode fazer até o seguinte, Rômulo, faz uma primeira parte do programa, pausa do xixi e volta para mais 1 hora. Assim, eu tô abusado agora, tá bom? Porque a gente trabalha sério pra cacete, não é? A gente aqui dando a cara. Eu ia viajar para o Brasil, liga um amigo meu da Polícia Federal, certo? Wellington, porra, assim, é por amizade, não diga meu nome e tal, mas não venha, porque você e seu amigo aí, meu irmão, não chegarem no aeroporto, morrem. Nem falou prisão, falou morte mesmo. Aí a gente ia para Porto Alegre, estava com tudo certo. Aí o pessoal, vários políticos, inclusive, queriam emitir bilhete para a gente, hospedagem, porque disseram que nós estávamos prestando um bom serviço para a democracia e etc. Então não fomos para o Brasil. Aqui mesmo na Suécia e Rômulo lá na Suíça, a gente tem que mudar a rotina. Né? Eu não posso ir todos os dias pelo mesmo caminho, pegar os meus filhos na escola ou levar. Tem que trocar a rotina, porque o pessoal do Serviço de Inteligência daqui avisou. E acompanhou um monitoramento das nossas redes sociais e telefones, e que era para a gente ficar atento. Aí vem aí um babaca qualquer para dizer que é fake news, para dizer que é isso. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vai procurar o que fazer. Não respeito. Quem não me respeita não vai ter o meu respeito. Certo? Quem falou de Tacla Duran aqui, depois do Vadir da Musa, aí, que falou até a página 4 só, né? Quem aprofundou a questão Tacla Duran foi Rômulo. Certo? E quem alertou Rômulo de que Tacla Duran está mais preocupado em não perder a carteira dele da OAB do que de dar a informação mesmo, e isso pode soar a conchavo até com o pessoal da Lava Jato, fui eu. Eu trabalhei numa guerra e via como era que eram feitas as cooptações. Trabalhei com comunicação em guerra. Quando acontecia alguma coisa muito ruim para o nosso lado, eu tinha que dar um jeito de resolver aquilo. Trabalhei com estratégia o tempo todo de comunicação. Então, eu sei o que é que eu estou falando. Wellington, só falar. Isso tem uma expressão em inglês que chama spin doctor. Traduzindo, é pegar o limão e transformar numa limonada. Então, você chegava com a roubada e você conseguia trabalhar em cima e fazia a seu favor, não é isso? Exatamente. Então, eu quero respeito. Fake news. Fake news do cacete. Quando eu entrevistei Gilmar Mendes, todo mundo compartilhou minha entrevista. Aí não era fake news. E ninguém me pagou nada, não. E eu não cobrei nada de ninguém. Certo? Porque é pela causa, como o Rômulo colocou. Aquela entrevista que fiz com o Gilmar Mendes, que ele não sabia o que falar, porque não sabia porque é que Lula não podia ter sido ministro e os ladrões de Temer poderiam. Né? Aquela entrevista foi feita por mim aqui na Suécia, com o Gilmar Mendes. Todo mundo repercutiu. Pode ir lá no Google, só que vocês vão correr para pagar agora. Mas está lá meu nome, no blog de todo mundo. Aí quando a gente faz uma coisa que vai de encontro aos interesses, sei lá que interesses são esses. Wellington, desculpa, só um acréscimo. O boicote, que você está falando de tentar enterrar os nossos nomes, se fortaleceu depois do dia, eu vi a data quando foi, depois do dia que a gente falou em Dario Messi. Ali foi o vespeiro que ninguém queria que a gente tocasse. No dia que a gente falou de Dario Messi, a gente virou proscrito. Pois é, mas a gente vai falar, porque tem grupo de hacker que traz notícia pra gente. Hacker do bem, né? Tem agora hacker do mal. Hacker sempre foi do bem. Tem o grupo dos jornalistas internacionais, investigadores. Tem diretor de banco da Suíça. Tem gente no Panamá. Tem gente do mundo todo que quer ajudar. Tem brasileiro pra cacete. Tem empregada doméstica desses caras que entram em contato com a gente para dar informação. Chofé, motorista. Tá tudo dominado. Vocês estão perdidos. A gente vai soltar. Tem jeito.
E Dário Messer já sabe. Ele já sabe, ele vai ter que vomitar, porque o nome dele está associado à lavagem de dinheiro da Colômbia. Essa informação, inclusive, eu que passei para o pessoal. O pessoal não está investigando. E aí vai ter que pegar ele, e ele vai ter que vomitar, vai ter que fazer delação. Rômulos, delação. Vamos nessa. Rômulos. É isso, Wellington. Acho que sobre essa questão já está falado. A gente vai seguir aqui com a nossa luta. Dependendo muito de vocês, da comunidade, nós somos 3 pessoas ativistas, voluntários, mas a gente tem... Uma vez eu falei isso aqui, Wellington, fui corrigido na ação de comentários. Falei, poxa, somos só eu, Wellington, Camila, né, e a pequena equipe que a gente tem aí de apoio, né, mais direta, Carlos Krebs, Mariel, Ana Tomazini, Niobe Cunha, Rubens, Patrícia Boquier, fazendo... Mas essas pessoas têm trabalho, eles trabalham, e aí fora disso, na hora que dá, eles dão uma força aqui, mas assim, dedicação exclusiva somos nós 3, né? E aí eu falei, é só a gente. Aí eu fui corrigido e falou, não, como só vocês? Vocês têm a gente aqui que tá... Né? E é verdade, na retaguarda, assim, basta ver, Wellington, o tiro final na Lava Jato, a gente soltou aqui, mas veio de uma colaboradora. Então, assim, a gente realmente vai continuar dependendo de vocês e juntos, nós temos sim a capacidade de influenciar. Fomos nós aqui nessa comunidade que forçamos essa novidade da Lava Jato ter que admitir que os documentos são falsos. Eles mesmos. Então, assim, a gente derrubou a perícia fake, ia ter saído semana passada, falando, olha, tá tudo certo, o documento tá certo, é isso aí mesmo. O Lula recebeu da Conta Amigo e tal. Aí veio essa colaboradora, a gente conseguiu desmentir isso, mostrando que não era nada disso, que era mentira da FRA, a empresa entregou o documento, a história de senha, era mentira, e já foi aí, o Carlos Fernando já tinha se tropeçado por causa do áudio que a gente já tinha divulgado, e a fonte procurou a gente, por a gente estar fora do Brasil, porque aí ela se sentiu segura de mandar o material. Então, esse é nossa vantagem comparativa. O pessoal neoliberal aí adora falar em vantagem comparativa. A nossa vantagem comparativa é viver em estados de direito. Por isso as fontes têm vindo a gente. Mas, obviamente, como a gente não tem equipe grande, pessoas contratadas, aqui é tudo ativista, a gente depende desse esforço em rede do que o pessoal tem feito. Eu só quero reforçar para que continuem fazendo o que já estão fazendo, de ir analisando a montanha de documentação, de despachos do Moro, encontrando as contradições com as declarações na imprensa do Carlos Fernando, do Dedê, pegando, a gente está fazendo dossiê, e eu queria dizer, Wellington, eu já anunciei antes do Carnaval, vem muita coisa por aí, não acabou não. A gente está organizando um dossiê com muita coisa, olhando, temos salvos todos os depoimentos, estamos pegando transcrição de depoimento, botando, aí uma equipe, né, de voluntários dessas pessoas fazendo. Eu tinha pensado, inicialmente, a gente soltar na volta do Carnaval, quinta-feira, mas eu falava, não, tem gente que emenda a semana, então vamos deixar para publicar na segunda-feira, depois do Carnaval, que é quando começa o ano político. O pessoal está todo de volta a Brasília, então, para conseguir uma potência máxima, nessa que vai ser uma nova bomba, gente, não é brincadeira, não. O post esse que a gente publicou 2 dias atrás, à noite, falando da confissão da Lava Jato e analisando aquela notinha que eles plantaram no antagonista, vocês não têm noção do número de leituras daquele artigo. Assim, é algo fabuloso, assim, que nem grande portal tem. Então, assim, a gente já tem, sim, e como eu falei, os políticos, lideranças políticas, compartilhando entre si. Em Brasília só se fala dessa pauta. Então, a gente vai continuar e vamos trazer aí, que nem eles faziam, Wellington, novelinha, lembra que o Dedê falava que tinha que ter, que era que nem Candy Crush, cada dia um capítulo? Então, fazer cada dia um capítulo, para potencializar. A gente também sabe brincar de novelinha. Aliás, o Wellington... Rômulo, além da novela, você até brincou comigo ontem, dizendo que eu adivinho as coisas, eu até fiz um artigo aí. Não, deixa eu falar isso, deixa eu falar. Desculpa, sei que você não gosta de idolatria, mas não é idolatria. Eu queria falar que, acabando o programa aqui, eu vou fazer uma consulta com o pai Wellington Calazans, porque, assim, o dom divinatório dele, de ver o futuro, é uma coisa sensacional. Eu postei ontem no Facebook, aí depois o Wellington até publicou um artigo lá e botou a minha postagem no Facebook. Gente, sei lá, 2 semanas o Wellington falou, olha, quando tiver na hora crucial de defender Lula, o Aloysio Mercadante vai vir com um artigo frio, né, geladão, falando da educação, da não sei o quê, da. Aí ele postou isso 4 de fevereiro, salvo engano. Quando foi ontem, pá! O artigo que ele tinha previsto, ipsilíteres, a previsão, eu falei, não, terminando, estou com uns problemas aí, né, problema de grana e tal, quando terminar aqui eu vou fazer uma consulta com o pai Wellington, sobre o que eu tenho que fazer para resolver,
porque realmente o seu dom de adivinhação... Mas, Wellington, isso é o quê? É porque você é baiana, é feitiçaria? Como é que é isso aí? Não, Ramos, como eu coloquei lá no texto, é tecnologia. Ó. Tem uma coisa chamada Google, né? Aí você pega assim, ó, o Brasil pegando fogo lá, Dilma vai perder a cabeça. Aí você vai procurar assim, aí você olha assim, opinião de mercadante. Aí ele está falando assim, o FIES é muito importante para o ensino médio. Aí você vai lá, pô, Dilma vai sofrer degola, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Enem foi uma revolução da educação do Brasil. Tá entendendo? Aí os caras entram, derrubam o Dilma, né? Entram no poder, congelam a zorra toda por 20 anos, e ele ainda vem me falar que o STF, que está aí querendo pegar Lula, querendo extinguir o PT, querendo prender todo mundo, acertou quando falou sobre a questão do ensino afrodescendente, alguma coisa. Eu nem me lembro, sabe que eu nem quero decorar o que esse cara fala, mas por aí, está lá no artigo. Eu copiei e colei, inclusive, essa parte do ensaboamento dele. Então, é muito fácil prever, como era fácil prever que o Cardoso, que quando era ministro da Justiça, permitiu que o policial da Polícia Federal desse tiro na cara de Dilma como teste de tiro, não é? Como treinamento de tiro ao alvo, e não puniu esse canalha, não expulsou da instituição e permitiu que a Polícia Federal fizesse esse circo todo que fez e culminou com todos esses abusos que estamos vendo aí, e depois ele foi advogado de Dilma e ficava, não, porque nós vamos vencer, porque nós vamos vencer, porque nós... E só todo mundo vendo que o cara estava no caminho errado, e ele, não, porque nós vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. E eu falei a Rômulo aqui, não vai demorar, Cardoso vai dizer, não, que o STF vai salvar Lula. Foi tiro certo, apareceu, 2 dias depois. Incrível, incrível, foi coisa de dias assim também, então falou, vai ter... Rômulus, não é questão de ser baiano, você colocou de sacanagem comigo, de adivinho. Não é adivinho, não. Tem umas figurinhas dentro do PT e de outros partidos também. Você não pode tirar, você não pode botar a menor fé. Aí, para não dizer que é só implicância com algumas células do PT, olha a Marina Silva. Quando o mundo está pegando fogo, ela vem falar o que da classe política, não sei o quê, como se ela fosse a pura, né? Quando o mundo sabe que Marina Silva é a preferida dos ingleses, não dos americanos, como muita gente está pensando, é dos ingleses. É uma aposta do Reino Unido, Marina Silva, das petrolíferas de lá. Wellington, tem comprovação documental, audiovisual disso. Vocês vão de lembrar que no encerramento da Olimpíada de Londres, quando a Dilma Rousseff foi lá receber, né, porque era próximo, ia ser a do Rio, ela estava lá, aí de repente, no encerramento, entra o pessoal carregando a bandeira do COI, são nossas personalidades, né, prêmios Nobel, pessoas da paz, aí eis que aparece surpresa, Marina Silva, como está falando do jogo organizado pela Inglaterra, e foi dito ali que houve um lobby pessoal, inclusive do Príncipe Charles, que é ligado nessas ONGs aí, Greenpeace, não sei o que e tal, para botar a Marina Silva. E ninguém entendeu. Eu conversei aqui com... Eu trabalho com diplomatas, né, minha questão de direito internacional econômico, e eu me perguntei, mas vem cá, aquela moça ali que apareceu, né, a gente viu ali que ela não concorreu, né, na última eleição contra a presidente atual, e aí a presidente está lá para receber a bandeira, né, e levar para o Rio, que vai ser a próxima, e botaram uma pessoa que concorreu a ela, carregando a bandeira. Falei, é isso mesmo, estarrecido, diplomatas, hein, Wellington? Estarrecidos. Falam assim, mas isso em diplomacia não se faz? Como assim? Eu falei, para vocês verem o nível. É exatamente o que vocês estão pensando. Então, tem até o Wellington, que está falando dessa coisa que é da Inglaterra, tem comprovação audiovisual disso. O mundo inteiro viu, bilhões de pessoas. Tá bom, se eu pudesse falar tudo que eu sei sobre essas coisas, aí você iria ver o que era coisa, viu, Rômulus? Mas é isso. Rômulus, gastei mesmo tempo hoje, fiz esse programa grandão com você para mostrar que daqui para frente o Duplo Expresso tem compromisso apenas com o público do Duplo Expresso. Nosso compromisso é com a verdade, certo? Eu não vou mais, em hipótese alguma, aceitar ser rotulado por A, B ou C
sobre o meu trabalho e sobre o trabalho de Rômulus, porque eu sei as fontes e confio nas fontes que eu tenho. Certo? Quem tem o nível de comentaristas que a gente tem, quem tem o nível de acesso que a gente tem que ter compromisso, no mínimo, com a verdade. Um detalhe, não tenho rabo preso nem Rômulus. Certo? Nenhum. Certo? Então, estou tranquilo em relação a isso. Quero agradecer a você por ter participado do programa. O Cocô do Dia, para mim, é todo mundo que diz que o meu trabalho de Rômulus é fake news, ou como é o outro negócio lá que falaram? Fake news. Acho que é fake news, não era? Tem mais coisa? Tá. Quer saber disseram que teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Fala agora, já te falo. Isso eu quero falar uma coisa aqui, ó. Veja só, Muniz Bandeira. Eu não posso deixar de citar Muniz Bandeira nunca, porque foi um professor fantástico, professor não de formal, mas eu conversava 2 horas, 3 horas por dia com Muniz Bandeira, todos os dias. Então, isso é um privilégio de poucos, tá? E Muniz Bandeira me falava, e falou isso numa entrevista que eu fiz com ele. Teoria da conspiração é o argumento de quem conspira. Certo? Se eu vi isso, eu achei. Falaram que a gente trabalha com ilação, especulação e teoria da conspiração. É isso. Tá bom. E viva São João, né? Porque é outro texto mal escrito, né? Cheio de ão, né? Viva São João. Só faltou isso no final. São João tem quadrilha, né, Wellington? É isso, mas é isso. É blog de política que prefere ficar comentando carnaval o tempo todo. Né? E celebridades de Twitter. Mas olha, Rômulus, para mim o Cocô do Dia vai para quem já reproduziu entrevista minha, artigo meu, e anda ligando para políticos e outras pessoas em Brasília, dizendo que eu e você fazemos fake news, né? E publicando bobagens, batendo boca com leitor do próprio blog e citando o meu nome de Rômulus de uma maneira indevida, o nome do Duplo Expresso. Então você é um cocô do dia, carapuça cai na cabeça do dono, cada um sabe quem é quem nessa história. Wellington, posso fazer meu cocô também? Meu cocô é amplo e é para os quinta colunas, para as pessoas plantadas, como você disse lá, do Lenin Moreno. Então, eu acho que está em linha com o seu, mas assim, é meio todos os quintas colunas, na política, na imprensa, todo lugar, porque a gente está em guerra, e como eu disse, é Sun Tzu, a gente precisa saber quem é, mais importante saber quem é o nosso inimigo, que é mais óbvio, é saber quem são de fato nossos amigos. Então, meu cocô do dia vai para todos os quinta colunas no Brasil. Valeu. Então, vamos lá com o Eduardo Zeck aqui cantando no banheiro aqui no finalzinho dessa música, que é a marca registrada do programa, desde que tinha cafezinho no WC, quando eu era sozinho aqui, antes do Rômulus, né? Antes do Rômulus chegar, aí eu tinha essa musiquinha aqui. Vamos lá botar aqui, ó. Tá tudo no ponto agora. Vamos nessa? Rômulus, vamos nessa? O que eu fazia no banheiro? Vou incluir também aqui Pedro Parente, Michel Temer, que querem fechar a Relan, tá? Quinta coluna, Wellington, são quinta coluna. Quinta coluna, a turma da quinta coluna, exatamente, quinta coluna, né? E nenhum respeito para quem não se respeita, tá? Então, Rômulus, obrigado por hoje, obrigado a você, não tô rancoroso não, eu tô de bem com a vida pra cacete, tô até aliviado, sabe por quê? Porque eu acredito muito nessa coisa de energia. Então, você mistura com energia que não é boa também, que não é convergente, a coisa deixa de acontecer como você quer. Né? A gente aumentou em 200% a nossa audiência depois que deixou de ladear um espírito de porco. Tá? Então, Rômulus, obrigado por hoje, Rômulus. Tá? Um abraço, até amanhã, e a você, compartilhe, curta as páginas, não vá com o nosso material e nem pedir para os outros, vou repetir, outros blogs, outras páginas, para repercutir o que a gente é. Valorize o seu próprio ativismo. Compartilhe o nosso conteúdo, curta a nossa página, tá? Você vai prestar um serviço muito maior para a gente, porque a gente precisa criar independência e não ficar aí refém de quem é refém, de quem é refém, de quem é refém. Entendeu? Tá bom. Rômulus, um abraço. Ah, sim, uma coisa.
Você tem Telegram? Você que está me assistindo aí, usa o Telegram? Vá lá no Telegram. Chama assim, ó. Duplo Expresso, tem um canal nosso lá, onde você sabe tudo primeiro, antes mesmo do que a página. Todo live que vai acontecer, você recebe aviso, você recebe meme, você praticamente está dentro da nossa equipe ali no Telegram, tá bom? É isso, Romulo, pode falar agora. Wellington, tão importante quanto o Telegram, que nem todo mundo tem Telegram, mas e-mail todo mundo tem. Lá no site duploexpresso.com, você tem a faculdade de assinar, botar o seu e-mail e você vai receber notificação no seu e-mail e também tem a possibilidade no browser para toda vez que tiver conteúdo novo. E a gente botou isso, foi um sucesso. No dia seguinte, muita gente, mas assim, todo mundo que está aqui com a gente, vá lá, coloque seu e-mail para não deixar de receber as notificações, porque rede social nós não podemos confiar, mas no e-mail ainda podemos confiar. Então, não deixe de colocar o seu e-mail lá para receber notificações. O programa, quando entra no ar, você vai receber notificação. É isso. Valeu, Romulo. Vamos terminar aqui esse programa. Um abraço para você. Amanhã, 6 da manhã, estaremos de volta. Tchau, tchau. Amanhã, Wellington, com a volta vou ligar ainda, mas muito provavelmente, que foi prometido, com a volta da professora Marilena Chauí. Aí, imagina, uma bom para ficar refletindo aí no início dessa agenda legislativa aí com magia. Vamos trazer a professora Marilena para nos iluminar. Tchau, tchau.